Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Mil, o podcast da Mil BR que busca valorizar o que a gente tem de melhor na nossa região, as nossas pessoas, a nossa gente, a nossa cultura. E hoje a gente está aqui em um episódio super especial com o Marco André, que vai contar pra gente um pouco da trajetória dele, que começou durante a pandemia, com o jornalismo, e também contar da família dele. E tem uma coisa diferente dessa vez, hein? Vamos inverter os papéis e ele também vai fazer perguntas pra gente. Então, fique ligado que vamos começar um episódio sensacional. Oi, Marco, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz com a sua participação. Oi, eu que fico muito feliz. Queria agradecer pelo convite aqui. Seja muito, muito bem-vindo mesmo. E hoje aqui na bancada também, meu querido Fabrício, né? Tamo junto. Ô Marco, conta pra gente um pouquinho como que surgiu esse interesse seu pelo jornalismo, como que começou, você teve a ideia, essa vontade, o que você viu de interessante? Começou na pandemia, quando os meus avós foram lá pra casa, e aí meu avô assistia muito jornal. E aí ele ficava na TV assistindo, e aí eu fui vendo algumas partes e fui me interessando. Aí eu comecei a fazer o primeiro jornal em casa, mais improvisado. E aí fui fazendo mais improvisado. E como que foi assim, essa ideia? Você viu, foi o Jornal Nacional, William Bonner, assim? Eu não lembro assim, eu acho que foi o Jornal Hoje, que na época era da Major, era tipo isso, eu não lembro direito do jornal, mas aí eu fui vendo e aí eu e Eduardo, meu irmão, a gente fez uma bancada, pusemos uma toalhinha, nos aprontamos, nos arrumamos e aí a gente fez o jornal. Aí meu avô, minha avó aqui de Muzambinho assistiram, meus avós de BH assistiram por vídeo, e aí foi legal. E aí isso foi no domingo, na segunda semana eu já comecei a fazer, e aí eu falei, dia 1º de junho eu quero fazer pra família. Aí eu fui elaborando, fui estudando mais, vendo muito jornal, e aí eu comecei dia 1º de junho e inaugurei o BR1. Que legal! E conta um pouquinho também pra gente, seus avós daqui de Muzambinho, todo mundo conhece, né? É a Maria Estela e a José Maria. Eles moram na Lindolfo Coimbra. O meu avô faleceu infelizmente esse ano. E a minha avó, ela mora na Lindolfo Coimbra. Acho que todo mundo conhece ela. Ela foi professora, acho que 40 anos, aposentada. E o meu avô foi comerciante. Ele teve a loja lá na avenida. Acho que todo mundo conhece. Eu sinto muito pelo teu avô, conheço muito sua família, gosto muito deles, de todo mundo. Vou mandar um beijo já pra essa família tão querida. O que você ia perguntar? Então, Marco, deixa eu te falar, quando você participava e preparava o jornal, tinha alguma notícia que você mais gostava? Política, economia? O que você mais gostava de conversar, de ver? Tinha. Eu gostava muito da previsão do tempo, hoje eu nem gosto tanto. Eu gostava mais de números, assim. Por exemplo, número da Covid. Eu gostava também de ver notícias assim, exóticas, assim. Hoje de manhã um gato subiu na parede. Tipo essas coisas assim, que teve um final feliz, uma notícia triste, mas que no final teve um final feliz, tipo isso. É que eu vi um vídeo seu, né? Eu vi um vídeo dele, né, Thaís? Ele fala assim, edição especial, notícia de última hora. Então eu achei muito interessante essa pegada dele, no sentido de estar sempre atento ao que está acontecendo, o momento da notícia. Que a gente, que lê um pouco sobre jornalismo e atua muito nessa área, a gente vê que a notícia ela não espera e que a gente tem que estar lá no momento em que a notícia acontece. Como que você acha que é o trabalho do jornalismo? Marco, conta pra mim como que é a tua visão de jornalista. O que você sentiu esses dias? Que você estava na bancada, que você improvisou a tua linha? Como que foi isso? Eu acho que o jornalista, ele tem que ficar atento pra ver a notícia na hora. E no início, no primeiro jornal, eu fiquei muito nervoso. Mas eu acho que com o tempo a gente jornalista vai não se acostumando mais com a bancada. E aí a gente às vezes tem que improvisar. O jornal é gravado, aí eu esqueci, aí eu tentava lembrar, às vezes cortava, ou às vezes eu já pulava para outro assunto, às vezes eu esquecia de falar alguma coisa, aí a gente editava, às vezes deixava. Depende, assim. Vai muito na sensibilidade, né? Marco, e por exemplo, você tá falando de bancada, eu me identifico mais com reportagem assim, de rua e movimento, dinâmica. Você já tentou fazer alguma coisa dinâmica? Que eu vi você na bancada. Achei que você tem todo postura, tem as entrevistas. Assim, conversando, interagindo, uma notícia que aconteceu naquele momento. Como que você tá nesse viés? Você tem vontade também de fazer uma coisa mais em campo? Ir lá conversar com as pessoas? Como que é?
Primeiro na eleição de 2020, com a pandemia e tal, mas a gente foi lá na porta do TRE no primeiro turno, em BH, e aí a gente fez uma coberturinha assim, mas a gente não conversou com ninguém, foi uma cobertura mais simples. Agora, com esse projeto do Sebrae que eu fiz mês passado, aí eu entrevistei um tanto de gente e foi minha primeira experiência, assim, entrevistando presencialmente as pessoas. Eu achei bem legal, bem interessante, mas eu nunca tinha tido essa experiência. Você gostou, então? Gostei, mas eu prefiro mais a bancada. É bem mais tranquilo, né? Ainda mais que pode cortar, gravar depois. Aí esse nervosismo dá uma passadinha, né? Mas aí você começou, você e teu irmão, aí a tua mãe te ajudava, teu pai, como que eram as gravações? Aí você fazia ao vivo para os seus avós ou já era gravado? Como que era? Não, era assim, até na primeira, a gente começou na segunda. Aí, era muito improvisado, porque a gente nem conhecia o programa de edição assim. Aí, eu pegava o iPad e a minha mãe, no início, no primeiro dia, só tava eu na bancada. Eu pegava o iPad e aí, por exemplo, quando eu queria mostrar alguma imagem, eu pegava assim, a minha mãe aproximava e aí ficava aquele negócio super improvisado, a imagem ruim, gravava à noite. E aí, nessa semana mesmo, a minha mãe conseguiu um programa de edição que a gente foi pondo os vídeos e aí ficava mais legal. E aí a gente foi inovando cada vez mais. Ô Marco, como que foi essa repercussão disso? Depois no outro dia a gente tinha um Marco jornalista, e aí? Eu me descobri em menos de um mês. Aí, acho que ninguém, eu não lembro direito, mas eu acho que ninguém da família sabia assim que eu era jornalista. Aí que eu estava com essa ideia. Aí eu mandei no grupo no primeiro dia. A gente acabou, era meia-noite. Aí eu fui dormir, no outro dia eu acordei, era umas 8, aí tinha um tanto de mensagem. E aí, ao longo do tempo, uma pessoa a mais, aí eu mandava pra uma pessoa a mais que ficou conhecendo, aí eu mandava pra outra, aí foi assim. E a sua família tá adorando, né? Todo esse rebuliço. E é porque é muito legal você, assim, se encontrar tão jovem, né? Porque, assim, eu lembro que eu queria ser atriz. Sempre quis, né? Mexer com arte e tudo mais. E eu também descobri muito nova. Eu acho que foi mais ou menos nessa idade. Porque você fez o primeiro jornal com 11, né? Aham. E o que tua família tá achando? Tão empolgados também que nem você? Minha mãe, meu pai, meu irmão, todo mundo me incentivou. Eu acho que isso foi bem legal. Gravar. Tanto é que eu fiz bastante jornal. Eu acho que foi umas 200 e tantas edições. A minha mãe que me incentivou. Ela que gravou tudo. Tinha muitas que ela que editava, ela que pegava imagem, ela que pegava vídeo. Meu pai também me ajudou a conseguir as entrevistas. Meu irmão também aparecia na bancada. Tinha dias que a minha mãe não podia me filmar e ele me filmava. Então foi muito legal, gostei muito. Eu trabalhei em equipe, família toda, hein? Que legal isso. Marco, sabe o que eu queria te perguntar? Eu tenho certeza que você já tem uma posição, até porque você já apresentou o jornal, tanto de bancada quanto de experiência dinâmica em campo. A gente sabe que nós temos vivenciado aí alguns momentos difíceis dentro do jornalismo, como as notícias falsas. O que você pensa das fake news? Eu acho que as pessoas têm que ter consciência de não postar, não falar fake news se não tiver certeza, porque muitas coisas na internet são fake news e a gente acha uma coisa, aí no fim não é nada, a gente espalha quando vê todo mundo tá achando isso, só que é o contrário. Então as pessoas têm que parar de fazer essas fake news. Nossa, porque é muita desinformação, né? Quem leva o jornalismo a sério, né? Vocês estão, né? O Fabrício está estudando agora também e já está aqui também na bancada. Então, assim, você luta tanto o jornalismo para levar uma coisa real. O jornalismo sério. Confiável. Tanto que tem toda a etapa de apuração antes de você noticiar uma notícia, porque você tem toda aí consequências quando você noticia uma notícia que não é verdadeira. Só que eu costumo falar muito, inclusive em sala de aula a gente tem uma disciplina de saúde que a gente trabalha comunicação em saúde, que acaba sendo trazer informações importantes sobre determinado assunto, que aí eu também vou perguntar pro Marco daqui a pouco. Marco, a questão do comunicador, como que você acha que é importante ser comunicador? Que antes de ser jornalista, de ser repórter, nós somos comunicadores. Como que você acha que uma boa comunicação faz com que o jornal chegue aonde ele tem que chegar? Como que você vê isso? Ter uma boa fala, uma boa postura, compromisso, você acha que tudo isso é muito importante para a pessoa absorver a notícia que você está levando?
Sim, principalmente compromisso. A fala também é principalmente compromisso, porque, igual nos grandes jornais, tem uma equipe de câmeras, tem uma equipe de repórteres, tem uma equipe de âncoras, tem tudo, assim. E aí, por exemplo, falta, não posso ir. Então, eu acho que esse compromisso, assim, é muito importante para pôr o jornal, assim, no ar. E também, saber, ter postura, fala, é importante, mas principalmente compromisso, porque é muito importante, assim, ter compromisso, acho que para tudo na vida. Isso mesmo. E o BR1 que você fez, aliás, a gente vai colocar para vocês acessarem, porque é muito legal toda a reportagem sobre o MEI, microempreendedor individual. Toda a reportagem que o Marco fez. E você vai participar de um concurso? Na verdade, é do Sebrae, o prazo para inscrever era até dia 30 de junho. A gente se inscreveu, mas o resultado vai sair só no fim do ano. Com o Correio Nacional, e tem que falar do MEI mesmo. E aí eles puseram algumas coisas que tinha que falar, e a gente abordou todos os temas, né? E aí é sobre microempreendedores individuais, e tinha vários sobre as startups, sobre esse negócio da pandemia do online. Deixa eu ver, o que o município está fazendo para incentivar esses microempreendedores, né? E muita coisa aí. Nossa, foi muito legal porque você trouxe para Muzambinho, né? Porque naturalmente você mora em BH, mas a tua família é daqui, né? E é muito legal você ter trazido, porque você entrevistou o Labanca, né? Que é o presidente da Câmara. Tem o Celinho da contabilidade. Quem mais que tem? Acho que de Muzambinho os dois. O Lu. Como eu me esqueceria, Luiz, desculpe. O Luiz, maravilhoso. Então, é muito legal também essa valorização, né? De trazer e mostrar que a nossa cidade também tá acontecendo coisas, que nem o que o Gilmar Labanca falou sobre o que a prefeitura e a Câmara tem feito nesse sentido de apoio também, né? Eu achei muito legal e essa disponibilidade deles. E, Marcos, você escolheu falar de tecnologia e você abordou a BR. Conta pra nós um pouquinho como que foi esse projeto e essas características. Você fez as escolhas e foi falando sobre o MEI. Eu vi a sua reportagem hoje falando, inclusive, sobre o cacau, a importância dessa economia circular, a importância da economia local. E, sem sombra de dúvida, a gente vê um jovem tão envolvido com assuntos assim que, na maioria das vezes, acaba sendo um assunto de adulto. E a gente já percebe até o amadurecimento. E eu costumo falar que chega a ser o profissionalismo. A gente vê que você já está caminhando rumo aí a temas específicos, como você mesmo falou, gostou de apresentar os dias, o tempo, depois não quis mais o tempo. E é assim mesmo, um dia a gente fala de política, outro dia a gente fala de trânsito. A gente vê muito isso nos jornais, principalmente regionais, né? Na nossa região a gente vê muito isso. Mas aí você falou sobre tecnologia, você falou sobre startup. Conta um pouquinho dessa tua visão de tecnologia, de startup aqui em Muzambinho, por exemplo. Como que você vê o desenvolvimento do município, da nossa região? Eu acho que Muzambinho, assim, é muito pouco explorado, porque tem muita coisa para explorar: o turismo, as cachoeiras, os artesanatos, a comida. Tem o Instituto Federal, o IFE, a Escola Agrícola. Então, eu acho que Muzambinho devia ser mais explorado, sim. Em tecnologia também, eu acho que Muzambinho tinha muito que ser explorado. Porque eu já trabalhei, por exemplo, com duas personalidades aí muito queridas, né, lá no Instituto, que é a Vera e a Valéria. A Valéria, quando eu cheguei no Instituto, foi a Valéria que me deu as boas-vindas. Então, nós temos muita história, né? Você pode fazer aí reportagens importantíssimas e de grande relevância, utilizando inclusive a Valéria, que tem aí histórias, que todo esse progresso de Instituto Federal no período de antiga Escola Agrícola de Muzambinho. Então, a gente vê, né, Thaís, aqui em você, uma possibilidade enorme, não só de nos atender no sentido de ser a nossa visita de hoje, a nossa visita tão especial, mas também nessas atividades que você se propõe a fazer aí no dia a dia de jornalismo. Você tem aí, nas personalidades que estão em volta de você, uma riqueza que talvez você ainda não tenha percebido, e que um bate-papo que você fizer no fim de semana em família, assim como você mandou os vídeos, você vai poder perceber as potencialidades que essas pessoas têm. Mas aí você vem pra cá, você faz as suas entrevistas, mas o que você gosta de fazer aqui em Muzambinho?
Tem várias coisas. Eu acho que o sorvete daqui é um dos melhores. Eu também acho. Em BH, assim, eu acho que o sorvete daqui é um que tem muita variedade, então eu acho legal. Também ir na casa dos parentes, assim, aqui eu acho que é mais tranquilo, não tem aquela coisa, tem que sair 30 minutos antes, senão vai atrasar. Aqui é mais... Aqui a vida passa mais devagar, eu costumo falar, né? Cidade interior, a vida passa mais devagar, né? Não, 5 minutinhos já chegou aqui, né, pra gravar, 5 minutinhos já chegou na casa do primo. Ô Marco, e como que é as redes sociais? Como que você vê as redes sociais? Você é um menino que posta foto, que conta o que tá acontecendo, mas eu fiquei sabendo que você gosta de ver o que acontece na rede social das outras pessoas, né? Eu acho que a rede social eu acho que tem gente que usa pro bem e tem gente que usa pra fazer as fake news. Então acho que a gente tem que saber usar, mas eu acho que ela é muito bem-vinda, assim, porque a gente pode ver notícia, pode ver série, pode receita, pode ver tudo o que quiser. Então é muito legal, acho que a internet veio assim pra melhorar a vida das pessoas, mas tem gente que usa ela de um jeito errado, mas tem muita variedade de coisas. E como que como que você se prepara então antes, quando você vai fazer uma entrevista, vivendo o momento todo, você tá lá tomando um sorvete Musambi, aí vem uma ideia de fazer uma reportagem ou abordar um assunto. Como que você pensa antes de abordar alguém? Você dá uma olhadinha na rede social, você observa o dia a dia? Como que você chega assim de maneira antecipada pra fazer ali teu roteiro de entrevista? Mais a minha mãe que ela olha assim, por exemplo, ela às vezes dá alguma ideia, aí ela olha na internet essas coisas, e aí, ou às vezes eu olho, eu pesquiso, e aí eu pesquiso, por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma matéria sobre Antônio José de Carvalho, que eu ainda nem coloquei no canal não, mas ainda estou preparando, que é ele que fez o Chapéu de Sol e o Cruzeiro de Pedra, que fica lá na avenida. E eu não sabia nem quem fez, eu nem conhecia o Cruzeiro de Pedra, na verdade, eu nem sabia assim. Eu achei que fosse parte da igreja mesmo. E aí eu comecei a procurar só do Chapéu de Sol mesmo, e aí eu vi isso, achei muito interessante. E aí a gente foi lá gravar outro dia, e eu nunca tinha sido gravar em loco, assim. A gente sempre pegava foto na internet, mas essa foi a primeira vez assim que eu fui gravar uma matéria assim pro jornal em loco. Eu pesquisei, e aí depois lá na hora eu fui cortando, gravando e falando. E aí geralmente eu sempre faço isso, assim. Mas a minha mãe também me ajuda muito nesse negócio de pesquisar. E Marco, você tá em que série da escola? 8º ano. 8º ano? Uhum. E como que você leva o jornalismo pra escola? Como que você consegue encaixar essa rotina? Porque eu lembro quando eu era mais novinha, tudo que tinha de trabalho de escola, eu queria fazer teatro. Eu lembro de uma vez que eu vesti de Antônio Conselheiro pra fazer um teatrinho contando tudo que tinha acontecido na Guerra de Canudos. Você leva o jornalismo também pra fazer os teus trabalhos? Como que você encaixa na tua rotina? No meio do ano passado, quando a gente ainda estava na pandemia, era mais fácil, porque as aulas ainda estavam online. Aí teve o Grêmio da escola, e aí a gente fez o jornal do Grêmio. E aí a gente fez várias matérias. Eu lembro que a gente estava estudando geografia, era da África. Isso, da África. E aí a gente fez, eu e meus colegas, a gente fez uma matéria legal sobre a África. A gente falou, acho que do relevo, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Aí a gente fez algumas matérias. Só que aí, como voltou, a gente teve muita coisa, né? Eu também tenho muita coisa, e aí não deu muito tempo de fazer o jornal. Mas aí a gente parou, mas porque tava muito corrido a rotina de todo mundo. E aí não dava mais. A gente tem aula à tarde todo o dia inteiro, 3 dias na semana, então fica mais complicado. Mas aí a gente fez sim um jornal na escola. Isso é legal demais. Marco, e qual que é os quadros que você tem nesse jornalzinho? Tanto da época que você estava no Grêmio, quanto dos dias atuais? Qual que é os quadros que você tem pra gente conhecer um pouquinho mais do teu trabalho? Eu tenho Top do Mundo, que
que é um quadro super legal, que é as paisagens do mundo, só que não são paisagens construídas do homem. Por exemplo, Nova York. Nova York é todo construído do homem. Não, a gente foi, eu lembro o primeiro, que a gente foi lá pra Inglaterra, tinha, acho que era um paredão de pedra que dava pro mar, eu não lembro direito, mas eram as belezas naturais, não tinha nada que era feito pelo homem. E aí a gente fez várias edições. Tinha também um momento cultural que era só de cultura. Eu lembro que uma vez a gente fez uma matéria super legal da Independência do Brasil, que foi 7 de setembro. E aí fez uma matéria, a gente contou a história mesmo, quem descobriu o Brasil, como é que foi, os portugueses. Eu lembro que Portugal ficou em cima do muro, acho que com a Espanha ou com a França, alguma coisa assim. A gente contou toda essa história mesmo, tudo desde o início assim. E aí eu lembro também o último quadro que a gente fez vários, mas o que eu tô lembrando agora é explorando da roça, da fazenda que os meus avós têm. A gente fez várias coisas lá, a gente mostrou vários, até o meu irmão que gravou, porque ele que gosta mais dessas coisas de fazenda. A gente fez até um noturno lá da fazenda, mostrando os bichos. Foi bem legal. Janeiro retrasado que a gente passou lá, a gente fez muitas matérias. E você grava sempre um episódio por semana? Como que é teu compromisso assim com as tuas matérias? Antes, até julho de 2021, era todo dia, segunda a sábado, eu fazia um jornal de uns 20 minutos. Mas era só mais notícia. Não tinha muito essas coisas porque não dava tempo. Em 2020 que eu fiz muito disso. Agora em 2021 foi mais notícia, mas todo santo dia. Aí, em agosto de 2021, foram quando voltou as aulas. E aí eu fiz pouca coisa. Eu lembro que eu fiz o último em julho, depois eu fiz 2 em janeiro de 2022 agora. Eu fiz um na Semana Santa. Eu acho que esse foi o último da Semana Santa. Agora eu tô fazendo bem pouco mesmo. Tipo, um por semestre, alguma coisa assim, porque eu tô muito sem tempo. E eu tô até planejando de fazer um agora. Vamos ver se dá certo eu acabar essa semana ainda. Tá de férias agora, né? Agora tem que aproveitar, ainda mais estando aqui no Zambim. Vamos fazer um reboliço aqui na cidade, chamar um monte de gente pra gente entrevistar. O que vocês acham? Ô Marco, olha, já que a gente tá tocando esse assunto, eu acho que eu gostaria de saber um pouquinho mais dentro desse viés teu de jornalista, né? Porque eu já tenho esse olhar, então eu tô te tentando explorar o máximo que eu posso. Se você pudesse escolher um programa pra você apresentar, você queria ser o jornalista mesmo, de telenotícias, ou você queria apresentar um programa de auditório, um programa de entretenimento? Igual a gente tem vários apresentadores de TV que tem o jornalismo porque traz consigo uma comunicação. O que você gostaria, se eu pudesse te oferecer hoje a apresentação de um programa numa grande emissora, em qual seria o programa do Marco? Eu já experimentei, porque em agosto eu lembro que eu e meu irmão, a gente fez um programa sem notícias, só de tipo culinária, um tanto de coisa assim. E aí eu experimentei. Então agora eu tenho as duas experiências. Eu prefiro mais jornalismo. E nem é jornal nacional. Eu prefiro fazer um jornal local, mais simples, à noite, um jornal pequeno. Mas que eu posso dar as principais notícias do dia, com as notícias assim mesmo. Eu prefiro um jornal menor e sem esses programas de auditório, de culinária, de vários assuntos, que eu já tentei fazer um assim. Eu gostei, mas eu acho que não é o que eu quero pra minha vida, assim. E o teu irmão, ele te ajuda mais como? Assim, qual que é o viés dele? O que ele gosta de fazer? Agora a gente não tem feito muito jornal, mas agora ontem ele tava me ajudando na câmera pra posicionar o tripé direito, porque o som não tava conseguindo enxergar, ele me ajudou. E ele geralmente assim, ele às vezes ele fazia tipo como é que fala? Aparições especiais do jornal. Ele não ficava assim o jornal todo. Tinha jornal que ele ia, tinha jornal que ele não ia. Ele falava de um assunto que ele gosta, assim. Eu não lembro o que exatamente, mas aí ele ficava. Ele ia, voltava. Bem legal. Uma coisa bem caseira, assim. Aí teve uma vez que a gente. Que eu tava lá no meio de uma notícia que eu lembro, que aí ele bateu na porta, que a gente tinha combinado isso, que aí ele ia bater na porta, aí ele ia entrar, tipo essas coisas, como se a gente estivesse numa casa, assim, aí eu ia falar, ô Eduardo, aí ele ia ficar, aí a gente ia continuar dando as notícias. Então, uma coisa bem simples, assim, bem legal. É bom que fica assim, cada um faz a parte que mais gosta, né?
e tinha muita matéria que igual, eu não gosto de dar uma notícia muito difícil assim. No Senado aconteceu isso. Aí outras coisas assim que eu acho muito complicado. Aí ele gravava coisas que ele gostava e que eu não, ele gravava. Ele tinha até um quadro, que era 2 quadros na verdade. Isso em 2020, né? Quando o jornal ainda estava em alta. O Saúde e Bem-Estar, que ele dava dicas de plantas medicinais, assim, pra pele, essas coisas assim, pra desestressar, como a gente estava na pandemia. E um outro que era Palavras de Amor, que aí ele lia coisas da Bíblia, essas coisas assim, várias coisas assim, mas o foco dele mesmo foi o Saúde e Bem-Estar, que fazia todo dia assim, foi um quadro bem legal. Teve até um dia que ele pegou, foi o do romã, que é uma frutinha que ele fez, acho que foi chá, alguma coisa assim, que era, eu não lembro pra que era bom, mas aí ele pegava fruta, ele fazia várias coisas legais. Mas é que você vai ver depois, Marco, como que é interessante essa nossa rotina. Que a gente tem afinidade mesmo por algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, eu sou enfermeiro de formação, né? Fiz faculdade de enfermagem e quando eu converso sobre saúde, o assunto, ele vai ganhando cada vez mais ampliedade no sentido de você conversar com o médico aí, como você já sabe um pouco do assunto, você vai puxando gancho e gancho. Essa questão também muito parecida com o meio ambiente. Então, por exemplo, igual a gente estava conversando agora há pouco, se alguém fosse perguntar pra mim qual área que eu escolhi, queria o bem-estar, igual o seu irmão Eduardo. Queria ensinar a fazer o chá, que a gente consegue mostrar a importância das plantas medicinais e ao mesmo tempo fala de meio ambiente. É justamente o que eu te falei, a gente começa a perceber em você já um perfil mesmo, não é à toa que você gosta de bancada, que você gosta de dar informações mais gerais. Porque você falou pra nós que começou aí a tentar receita e outras coisas, mas a gente tem que estar sempre aberto a desafios. Imagina, por exemplo, se um dia você perceber que você gostaria de fazer outra coisa, que a nossa vida às vezes tem essas reviravoltas. Um dia um cara que lembra da Fátima Bernardes, por exemplo, estava lá no Jornal Nacional, há pouco tempo atrás ela estava no encontro. Então eu acho que a vida do jornalista era uma vida assim muito aberta a mudanças. E eu acho que é isso que monta a nossa personalidade de jornalista. E a gente vê que você é um menino que estava falando agora há pouco sobre as paisagens, que não eram sobre interferência do homem. Já começou a falar para nós agora que tem horas que o seu próprio irmão ajuda você no momento da construção das informações. Sem perceber, você já está totalmente envolvido com o jornalismo. E é engraçado assim, porque eu, como sou formada em teatro, eu gosto de gente. Eu gosto disso aqui, de conversar, mais nessa outra parte, assim, do ser humano mesmo, né? E cada pessoa, ela vai seguindo naquilo que... Porque se a gente for pensar um por exemplo, você vai ver lá um jornal no domingo, Terra da Gente, por exemplo, voltado mais para o ambiente, para pesca. Tem que ser alguém que gosta de subir no barco e que sabe usar, inclusive, a vara de pesca. Agora você vai pensar, por exemplo, num programa de família, igual tinha alguns programas que chamam as famílias para fazer disputa. Nossa, legal. Aí já é uma característica de alguém assim, bem mais à vontade como você. E vamos brincar e vamos bem aqui. E aí a gente vai vendo que as formações, elas passam, inclusive, pelo desempenho, né? E a gente vê que uns têm um desempenho mais específico e outros já têm um leque maior, igual a gente vê o Marco contando aí com tanta propriedade, que trabalhou esse tema, trabalhou aquele, falando da fake news. E é legal, né, que você tá pegando vários temas até encontrar, né, o qual que você fica mais à vontade. E ele também acaba vivendo as experiências de cada modelo, igual nós estávamos conversando com seus pais antes, né? Uma hora ele é jornalista de bancada, outra hora ele é jornalista de loco, outra hora ele tá fazendo receita. Então assim, muitas características no mesmo menino, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Porque assim, você começou a gravar na pandemia, mas você já tinha esse interesse antes? Assim, você começou, você já observava? Eu sei que foi junto com seus avós, que nem você contou pra gente, mas isso ficou mais forte e surgiu mesmo, ou antes você já observava algumas coisas? Não, eu nunca tive esse interesse de fazer jornal. Eu nem sabia desse meu, que eu gostava assim. Eu gostava, antes meu sonho era ser um professor ou médico. E aí agora virou ser jornalista. Então nem sabia assim, foi quando os meus avós foram lá pra casa ficar lá na pandemia que eu descobri mesmo. E você já tá no 8º ano, né?
E você já tá pensando em faculdade, essas coisas? Eu não sei se eu sou muito ansiosa, mas acho que não sei se tá na hora já. Mas você já olhou? Já tá curioso pra isso? Eu já sei assim que eu vou fazer faculdade de jornalismo e que depois eu vou fazer mestrado, doutorado, tudo pra virar um âncora mais rápido assim. E eu não quero uma coisa grandiosa assim, ser âncora do Jornal Nacional, não, de um jornal que passa no país todo, não. É um jornal que passa no estado, então eu penso assim de fazer faculdade mesmo de jornalismo e aperfeiçoando depois da faculdade e ao mesmo tempo conciliando com o trabalho. Agora talvez quando eu tiver faculdade já procurando trabalho, procurando algum estágio, para eu conciliando os estudos com o trabalho. E aí quem sabe onde eu virar um âncora. Nossa, você sabe que um dos meus maiores sonhos, assim, quando eu pensei até na estrutura do podcast e tudo mais, né, Luiz, a gente tava conversando muito, e é uma coisa que eu converso muito com meu marido, sobre isso, assim, da gente montar um jornal aqui em Muzambinho. Eu acho que é tão necessário, porque a gente fica sabendo muito das notícias e tudo que tá acontecendo fora, mas especificamente aqui da cidade, da região e de tudo mais, eu acho que às vezes fica tudo no boca a boca. E quando você traz esse sonho, e eu acho que é uma demanda muito urgente, assim, a gente ter um foco maior também aqui, no que acontece aqui e o que a gente tem de melhor, assim, aqui e também das notícias, né? Então é muito até gostoso de ouvir uma pessoa mais nova querendo isso, sabe? Então, vou rezar muito pra dar certo. Tá certo, né? Os nossos pensamentos em outro momento de vida estão se encontrando com o que tá chegando. E eu acho que aqui em Moçambique sim tem essa culinária, esse artesanato, muita gente importante, muita gente que todo mundo conhece. E seria um jornal mais assim, mais descontraído, eu acho que sim. Tem muito potencial aqui para virar um jornal municipal mesmo, assim, falar do jornal pequeno, que fala da gastronomia, do turismo, essas coisas assim, para quem é de fora também, de São Paulo, do Rio, que não conhece, vir aqui e poder conhecer a cidade, que eu acho que é bem legal. Eu também concordo plenamente. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Já disponibilizou algum conteúdo no canal do YouTube? Eu achei muito interessante, eu já gravou mais de 200 mil, parece, né? E como é que a gente encontra? Porque eu sei que no teu canal do YouTube dá pra ver o BR1. E onde que a gente encontra os outros? E conta pra todo mundo, pra ficar todo mundo sabendo. Olha, os outros... primeiro, o jornal da escola, eu nem sei se eu tenho mais ele, porque a gente, na época, tava no Classroom. E aí, então, era o jornal mais assim da escola. Então, é só do Classroom mesmo, essas coisas, só pra turma mesmo. Nem mandava pra família, era só da turma. E os jornais que eu fazia antes... eles estão até guardados no HD, mas é porque a imagem deles estava muito ruim, era uma coisa muito improvisada também. Eu pegava muito vinheta da Globo, eu até pegava pessoas assim, Mulher do Tempo, tá? Então gravava a tela dela, por exemplo, e aí eu punha. Então nem posso postar assim, porque tem muita coisa de outras emissoras, vinhetas mesmo, pessoas, imagens assim, que são de autoria das outras pessoas. Eu mandava só pra família mesmo, era só no WhatsApp, assim, não mandava pra ninguém mais, era só pra minha família e ponto, assim. Ninguém conhecia muito. E aí agora eu criei esse canal, e vamos ver, aí eu vou postar coisas só minhas, assim, com imagem melhor. E aí o canal acho que chama BR1 Notícias. Eu já tentei buscar na busca do Google, mas acho que como é novo, não aparece assim, eu só consegui acessar pelo link mesmo. Mas a gente coloca aqui pra gente assistir. E a edição do BR1, quem que fez? Você, sua mãe, vocês vão junto? Porque eu achei que ficou muito legal. Desse do Sebrae foi a minha mãe, mas no início foi ela, depois ela me ensinou e aí eu fui fazendo. Que antes, no início do BR1, que foi em junho, eu nem tinha celular. Aí em dezembro eu ganhei um celular, e aí, de 2020. E aí eu fiquei mais independente. Eu tinha acho que 12 anos na época, aí eu fui começando a fazer
a edição do jornal mesmo. E aí foi por conta minha mesmo. Só as coisas tipo, um jornal de aniversário, que tinha vários jornais de aniversário de 1, 2 anos, que aí a minha mãe ia me ajudando, a gente ia fazer juntos, porque era muita coisa, muito vídeo, que tinha que juntar e ficava mais difícil, aí um ia ajudando o outro pra ir mais rápido e mais fácil. E você já fez curso? Não, nunca. E é bom assim, falando, entrevistando todo mundo sem curso, queria ser assim. Então, Marco, mas assim, você não fez curso, mas eu sei que você assistiu muito jornal, não é? Eu fiquei uns 15 dias me preparando assim pra fazer jornal. Eu via jornal de todos tipos, jornal pequeno, curto, grande, longo. E aí eu fui me adequando, eu quero o quê? Eu quero um jornal curto, eu quero um pequeno, eu quero falar disso. E aí eu fui me adequando assim, eu quero um jornal da noite, do dia. E aí eu fui me adequando a um certo jornal e fui escolhendo assim entre jornais qual que era o meu modelo. E aí eu cheguei a uma conclusão. Aí eu escolhi que eu queria um jornal pequeno, com as notícias do dia e da noite. Tipo o jornal que passa na noite, um jornal pequenininho. Aí eu fui me adequando a esse jornal. Então vamos fazer, sei lá, um bate-papo? A gente faz uma pergunta, ou você faz uma pergunta, a gente faz uma pergunta pra você já ir, agora treinando o Você já jornalista. responde, já puxa aí uma pergunta, um gancho pra gente responder pra você. Tá bom. Vamos lá? Quer começar? Pode ser. Eu quero saber que projeto que você tem aí, que eu ouvi um passarinho, ele cantou aqui pra mim que você tem alguns projetos de futuro. Então conta pra mim qual que é esse projeto de futuro seu envolvendo jornalismo aí, que você tá pensando, além desses quadros todos, essa experiência que você já tem, qual que é os projetos aí do futuro que você tá pensando? Eu penso assim, de mais pra frente, fazer tipo alguma coisa assim, no YouTube, assim, quando eu estiver na faculdade ou até no ensino médio, de fazer algumas matérias assim, não jornal que nem eu fazia antes, mais infantil, mas de falar de alguma matéria específica, igual das eleições que vai ter agora, Copa do Mundo, deixa eu ver, tipo, alguma coisa assim que esteja acontecendo agora, no momento, assim, coisas bem importantes assim, e aí eu vou fazendo, mas só mais pro futuro. E vocês têm quais são os projetos futuros de vocês? Então, eu como eu te disse, eu sou professor e atuo com um grupo de enfermagem, dou aula também no curso técnico agropecuário. O meu projeto, inclusive, eu já tenho um projeto lá no Instituto que chama Educomunicação. O que é Educomunicação? Educar através da comunicação. Então, por exemplo, meus meninos do curso técnico agropecuário, eles estão envolvidos em outros projetos, como, por exemplo, reflorestamento. Então, eu, enquanto professor do curso técnico agropecuário, vou lá, gravo eles fazendo o plantio das árvores, converso com os responsáveis do projeto e tento trazer, por exemplo, uma percepção de quem nos assiste que é importante preservar a árvore, que o reflorestamento aumenta o volume de água, e a água é um bem que nós precisamos de maneira em geral, e a escola precisa dessa produção hídrica, porque nós temos os animais e nós temos os alunos que moram na escola. Então, querendo ou não, a gente começa no meio ambiente e termina lá na educação. Agora vamos ver a Thaís, o que é os projetos da Thaís de futuro. Vamos lá, Thaís. Nossa senhora, eu tenho... Gente, se vocês forem olhar minha agenda, fica parecendo que eu sou louca, porque tem tanto projeto pra, tipo assim, tantas áreas. Mas eu vou contar pra vocês o meu projeto, assim, que vai dar certo esse ano ainda. Acho que semana que vem, acho que já tá andando, que é um projeto pra reunir mulheres. Que é uma coisa assim que eu vejo, principalmente a gente tá vendo essas barbáries agora, e é uma coisa que eu aprendi muito em São Paulo e eu queria trazer aqui para Muzambinho, que é assim, conversar e mostrar assim, quais são os nossos direitos, porque muita gente às vezes ainda não sabe quais são os reais direitos da mulher e qual que é o nosso papel na sociedade. Então, o meu projeto agora para curto prazo é esse, sobre as mulheres, mas tenho muita vontade de fazer a cultura realmente acontecer aqui em Muzambinho e muitas outras coisas também. Acho que é isso. É tanta coisa acontecendo que fica na nossa cabeça, né? Que a hora que perguntou disso, de sonhos, que era aquilo que eu queria falar aquela hora, que como a pandemia pegou e movimentou a gente com sonhos, né? Tipo, um negócio bem
assim, latente, que a gente conversou com o Léo e o Léo falou assim, não, eu resolvi largar tudo e realizar meu sonho. Você colocando, né, em ação uma coisa assim que você não sabia que era um sonho antes, mas veio forte você colocando em ação. Eu acho que eu tô sentindo isso muito de todo mundo, né? Resolvendo colocar esses sonhos em prática. É muito legal. Então, e vamos continuar a brincadeira, porque eu acho muito interessante essa fala sua, porque eu e você temos muito em comum a pandemia, porque o meu desejo de fazer jornalismo surgiu na pandemia. Se você fosse me perguntar quando surgiu vontade de fazer jornalismo, na pandemia, porque eu comecei a ter uma parceria com a MilBR e pensei que eu precisava ser mais capaz, ser mais profissional. Além do que, quando você pensa em jornalismo, você pensa num nível cultural também de leitura, de conhecimento, de se aprofundar mais sobre história, inclusive, para você poder reportar uma notícia de maneira mais verdadeira, com mais credibilidade. Então a gente tem isso em comum. Nasceu em nós essa visão jornalística durante o período da pandemia. E aí eu vou aproveitar agora, eu vou te perguntar pra gente continuar a nossa brincadeira, que você não vai fugir da brincadeira não, tá? E durante esse momento que você estava vivenciando todas essas transformações, vivenciando também o entendimento do que era trabalhar com jornalismo, qual foi a tua dificuldade que você encontrou? O que você achou difícil? Porque nem tudo foi fácil. Alguma coisa você achou de difícil? O que foi? É porque o que eu mais achei difícil é porque o meu jornal era no estúdio. E aí todos os estúdios, assim, tinham um telão. E eu não tinha um telão, assim. Eu tinha os quadros. E aí eu achava que, tipo... o jornal ia durar pouco tempo. 2 meses, que eu achei que a pandemia ia acabar. Mas durou 1 ano e pouco. E aí, então essa é uma das minhas maiores dificuldades, porque muita gente, igual os números da Covid, que é um bom exemplo, os apresentadores mostravam no telão, no início eu ficava com papel assim lendo, e aí eu ficava com papel lendo, então isso era uma coisa improvisada, isso era uma grande dificuldade. Depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão de fazer o meu próprio, tipo um slide, assim, um papelzinho no celular, e aí eu apresentava ele lá na hora, sem aparecer a minha imagem. Um improviso, mas que eu consegui dar um jeito na minha dificuldade. E as dificuldades de vocês, quais que foram para o jornalismo, assim, para os projetos de vocês? Pode começar, Thaís. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Porque assim, eu morei muito tempo em São Paulo, né? Então, você mora em cidade grande, você sabe, é muito complicado. E era eu por mim mesmo. Então, aí trabalha num lugar pra conseguir dinheiro e depois vai no outro, sai correndo pra poder fazer teatro e, sabe, aquela correria. Eu acho que foi um período que eu cresci muito, mas também foi muito difícil, né? Você batalhar... Não, batalhar não é difícil. Até olhando pra trás, você vê o tanto que é enriquecedor, mas foi um período puxado. Assim, eu tive uma experiência que eu acho que foi uma experiência que vai mudar, que muda a vida de qualquer um e que traz pra gente bastante amadurecimento. Nós temos uma atividade lá na instituição que chama Assessoria de Comunicação. Então, durante 1 ano, eu fui assessor de comunicação do local onde eu trabalhava. Então, a gente começa a entender que existem protocolos, que existe uma série de comportamentos que a gente tem que ter quando a gente vai trabalhar com comunicação. Porque, às vezes, uma má interpretação pode mudar todo o movimento daquilo que você queria trazer como notícia. Às vezes, uma notícia que era positiva se torna negativa pela forma como que você desenvolveu a transmissão daquela informação. Então... as pessoas estão acostumadas a trabalhar com texto. Você vai lá, escreve um texto e põe no site. Ou você vai lá, escreve um e-mail e manda para uma caixa de e-mails que tem, 140 e-mails, 210 e-mails. E quando você vai pensar no audiovisual, não tem, porque a estrutura é muito cara, você precisa aí de um editor de vídeo, de programas de edição. E aí, então, acho que a maior dificuldade foi encontrar essa estrutura. Tanto que eu tive que comprar a minha câmera, né? Quando a gente começou a fazer esse movimento de preparação de conteúdo audiovisual, eu tive que comprar com recursos próprios, por exemplo, o microfone, a câmera. E aí, do tempo que eu estava trabalhando, aí eu já estava com toda a estrutura pronta, eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Já estou envolvido até o pescoço com isso, vamos mergulhar mesmo nisso, e aí as coisas foram se desenvolvendo. Mas eu acho que hoje a maior dificuldade de tudo, Marco,
é o recurso. Porque para você ter uma estrutura como essa, a gente pensa tanto em mudar a realidade local, só que a gente precisa de investimento, de pessoas que acreditem nos nossos sonhos, no nosso potencial. Principalmente a gente tem que trazer confiança para a pessoa acreditar na gente. E aí o sonho da gente vira realidade a partir do momento que alguém aposta e acredita que a gente é capaz. É o que a gente está fazendo aqui com você, acreditando na sua capacidade e tendo a certeza que você vai ter muito êxito aí nas suas escolhas. Nossa, com certeza. Eu vi a edição toda do BR1 junto com meu marido. Eu fiquei muito emocionada porque, principalmente, você tem razão. Você na bancada, você tem uma postura e tudo mais. E quanto mais investir nisso, aí as dificuldades surgem, mas vão desaparecendo também, né? Porque é muito bonito assim quando a gente vê um âncora, né? Um âncora falando. Tem uma série da Netflix que fala sobre a vida do âncora. Qual? Chama Asas da Ambição. Na hora que você tiver a oportunidade, você assiste. Aí o que fala na série, Marco? Fala que as pessoas querem colher só os frutos. Elas não querem percorrer o processo. Aí tem, por exemplo, uma estagiária que ela tem vontade de ser âncora. Só que a âncora foi cobrir matérias de bomba, de guerra no Afeganistão. Então, tipo assim, ela passou por todas as etapas. E a estagiária quer chegar e já quer ser âncora. Então ela precisa adquirir as habilidades, o jogo de cintura, a experiência, para então um dia ela tá na âncora. Então é muito interessante que isso no nosso dia a dia, às vezes as pessoas elas chegam lá e a gente vê uma pessoa tão bem sucedida, ela passou por tantos esforços para estar lá, a gente tem que entender o caminho que ela percorreu para chegar até lá. Então é uma vivência que a gente, por mais que a gente já tenha caminhado, aprendizado constante, diário, o tempo todo, sabendo que a gente pode chegar onde a gente quer chegar, mas a gente tem que usar os esforços que estão disponíveis para a gente alcançar aquele espaço que a gente quer alcançar. Isso mesmo. Marco, eu queria agradecer imensamente a tua visita. Você expôs pra gente, você contar toda a sua trajetória, todos os seus sonhos, foi muito legal. E eu acho que o que passa isso claramente pra todo mundo é que nunca é cedo e nunca também é tarde demais pra gente seguir os nossos sonhos, o que a gente tem vontade. E é aquilo que o nosso coraçãozinho bate mais forte, né? Então eu queria agradecer muito, 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 muito e desejar muito sucesso, que daqui a uns dias, quem sabe você vai ser nosso primeiro âncora aqui do Jornal de Muzambinho, né? Imagina, que legal! Eu que queria agradecer a vocês por essa oportunidade de ser minha primeira entrevista assim, eu fiquei muito feliz, então obrigado. A gente vê que você tá brilhando, né? Quando a pessoa ela gosta daquilo que faz, ela brilha. Então a gente percebe esse brilho, vontade, disposição. Então quero te desejar aí que você continue firme nessa caminhada e que em breve a gente possa se encontrar por aí ao longo de uma atividade jornalística ou quem sabe a gente possa participar do mesmo momento dando uma notícia ou se não, que a gente seja convidado daqui a uns tempos pro seu programa. Obrigada. Viu? Então, e vocês fiquem aí acompanhando as nossas novidades, né, Thaís? Qualquer dúvida, sugestão, vocês podem mandar no celular da MilBR, podem mandar nas nossas redes sociais. E semana que vem estaremos aqui de novo. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. Até mais.